O ideal, se envolve posse, né? Posse, confusão de esposo, o ideal é colocar todo mundo, doutor. Eu oriento, eu faço isso. Por quê? Porque depois no divórcio menciona, olha, eu tenho direito à posse e estragou o uso capião. Doutores, o que a gente tem que guardar aqui? A gente faz uso capião para ganhar, né? A gente faz para ganhar porque o boca a boca faz o cliente nos procurar. Então, se tem uma encrenca no meio, né? Não vamos perder a confiança do juiz em virtude de uma omissão. Fale a verdade ali que é melhor, né? Uso capião, tem situações que nós conversamos aqui que nós vamos omitir mesmo. Quando? Quando tem contrato de locação no meio. Quando tem contrato de comodato no meio. Ou seja, o seu cliente virou para você, doutor, eu aluguei esse imóvel há 10 anos atrás, mas eu fiquei sabendo que o locador morreu. Olha, pode juntar o contrato. Não, some, ataca fogo nesse contrato, né? Porque esse contrato só vai atrapalhar, vai fazer você perder o uso capião. E quando tem esse contrato, fala para o cliente, ó, some com esse contrato, taca fogo. E falar para ele, falou, ó, já que vocês têm esse contrato, provavelmente tem uma segunda via. Ah, tem uma segunda via. Então, se aparecer alguém questionando o nosso uso capião e apresentar esse contrato, saiba que nós vamos perder esse uso capião. Porque, doutores, nós temos o coração do uso capião, nós conversamos sobre isso. E vamos lá, hein? Tem gente nova aqui, tô vendo aqui. O coração do uso capião, nós conversamos. Qual que é o coração do uso capião aqui, ó? 3 partes aqui. Qual que é o coração do uso capião? Todo uso capião tem que ter o mais mal feito do mundo, mas tem chance de êxito. Posse, que nós chamamos de lapso temporal, né? Todo uso capião tem posse. Professor, mas tem que ter? Claro que tem. O uso capião é a ação que transforma a posse em domínio. 5, 10, 15 anos. Tem que ter posse. Não existe uso capião sem posse. E aí tem uma discussão se essa posse ela é ininterrupta ou se pode interromper. Então vamos tirar essa dúvida agora. Doutoras, fora o uso capião administrativo, que nós vamos ter a oportunidade de conversar muito no último encontro, nós temos o uso capião judicial, o mais antigo, o mais utilizado. O uso capião judicial, nós temos mais de 36 espécies no direito brasileiro. O direito brasileiro segue o direito italiano e um pouquinho o direito português. Então, reconhece 36 espécies. Ah, meu Deus do céu, agora eu vou parar com isso. Não. Tem 36 espécies que podem cair em concurso. Espécies teóricas. Na prática, nós utilizamos 5 espécies. É o lado bom do uso capião. Garanto para você, e com causa própria também, que se você tiver a oportunidade de fazer um uso capião diferente dessas 5 espécies práticas aqui, não faça. Faça o feijão com arroz. Volto a falar que o feijão com arroz, bem feitinho, ele é muito mais gostoso que um estrogonofe talvez salgado, né? Com pimenta, não é assim? Então o feijão com arroz às vezes dá certo, né? Uso capião é uma ação, eu brinco muito, né? É uma ação feijão com arroz. Se você inventar demais, você perde a ação. E perder a ação é a sua imagem, que vai ser invertida. É o cliente que vai reclamar, doutor, e agora? Você vai devolver o dinheiro? Porque ele te pagou honorários, bons honorários, de 10% a 15% do valor do imóvel. Te pagou mensal, a manutenção mensal. E você perdeu a ação, recorreu também não deu certo. Não que a gente seja obrigado a ganhar a ação, mas, doutores, você não vai arriscar. Nós não podemos mais arriscar. Chegamos num momento da nossa vida que não dá. Quem está aqui é advogado, quem está aqui vive da advocacia. Então a gente está aqui para perder, não é verdade? A gente vai evitar. Pode até acontecer, mas a gente vai evitar ao máximo, só se não tiver jeito. Uso capião, nós temos 36 espécies. Porém, no Brasil nós utilizamos 5. A primeira espécie mais utilizada, que nós já conversamos aqui, que faz parte da nossa inicial, é o uso capião ou OA, tanto faz, hein? Extraordinário. Alguns doutrinadores chamam de extraordinária, também tanto faz. A língua portuguesa permite nos 2 gêneros, hein? O uso capião extraordinário, toda vez que você tem a oportunidade de fazer, volto a falar, é esse que você vai usar. Esse daí diminui muito o risco de você perder. O risco do seu cliente perder. Professor, mas por que esse uso capião extraordinário diminui tanto assim o risco de perder? Porque nós estamos falando do uso capião, o extraordinário, que é um uso capião que a posse no antigo código era de 20 anos. Atualmente passou para 15 anos. Então vamos ser sinceros, doutores. Quem tem a posse há 15 anos, e isso é um pensamento do judiciário, não é do professor Júlio, quem tem a posse há 15 anos merece muito regularizar esse imóvel. Porque não seria justo o sujeito ficar 15 anos no imóvel tomando conta, pagando talvez tributos ou não, mas tomando conta, cumprindo o princípio da função social da propriedade e não conseguir regularizar. O imóvel irregular não é bom para ninguém, né? O país entende que o imóvel irregular ele é muito mais lucrativo, ele gera uma função social. Então a verdade é uma só. Esse uso capião, quando a gente tem a possibilidade de usar, é esse que a gente vai usar, hein? Vai aparecer clientes na sua vida que ele vai falar que tem 30 anos de posse, 15 anos, 25. Quem que vai dar a carta para ele, a carta correta? Porque tem várias cartas, você vai dar a correta, é você.
Então você vai falar para ele, ó, poderíamos utilizar o constitucional, poderíamos utilizar o ordinário, mas o melhor é o extraordinário. O extraordinário, olha só que interessante, ó, 15 anos, mas se tiver moradia habitual, cai para 10. Moradia habitual, na teoria, é morar, residir. Na prática, que é o que sustenta a nossa família, né? Na prática, a jurisprudência já modificou. Na prática, a jurisprudência entende que poderia ser até um imóvel comercial. Inclusive, o professor, essa semana, tocamos o sino. No escritório a gente tem um sininho, quando ganha, a gente toca o sininho, né? Então, essa semana a gente tocou o sininho porque nós ganhamos uma ação de uso capião que alegamos, fundamentamos aqui a moradia habitual, mas era um imóvel comercial e deu certo. A justiça entendeu que estava correto o entendimento, com base em outras jurisprudências, Rio Grande do Sul, entre outros lugares. Então, nós conseguimos êxito. Ou seja, não precisa ser morar, hein? O texto da lei fala morar, mas já foi modificado, né? A jurisprudência modificou. Se você tem comércio, uma pizzaria, um restaurante, um estacionamento há 10 anos, pronto. Você pode usar esse trecho, né? E falar que você usufrui da posse constantemente, que seria a mesma coisa que o uso capião habitual. Tá? Então tem muitas decisões favoráveis a isso, e isso é muito bom, porque a verdade é uma só. Texto de lei demora para ser alterado, demora muito, passa anos e anos, então a jurisprudência vai lá e conserta. O direito brasileiro é mais jurisprudencial do que lei, né? Essa é a dificuldade do aluno que sai lá da OAB. Para passar na OAB, o sujeito tem que decorar lei seca. Aí vai advogar na prática e ele vê que é bem diferente, porque aqui o que domina é a jurisprudência. Nessa parte aqui, muito, demais, né? Olha só, mais sobre o uso capião extraordinário, hein? Professor, fala, doutor. Nesse caso aí, você falou que tem um comércio. Tá. Se quem tem a posse, ele locar essa posse. Legal. Tá? Então, a posse é dele, ele locou. Diminui também. Tá, vamos lá, 10 a pergunta. Ó, vamos quebrar um monte de lenda, hein? Isso aqui vai ser bom que você vai falar com o cliente, né? E vai conversar com outros colegas advogados. Tem muitas lendas no uso capião. Lendas absurdas, inclusive, hein? Tem muita gente que fala assim, a posse tem que ser ininterrupta, constante. Em regra, sim. Se você pegar os 36 usos capiões, nós temos aí 35 espécies que vão exigir isso. A posse tem que ser ininterrupta, ou seja, 5 anos, 10 anos, e eu não posso sair e voltar, alugar e voltar. Mas nós temos uma exceção. E qual que é a exceção? Justamente o uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário é a ovelha negra da família, hein? Por que a ovelha negra da família? Porque é um uso capião, que a sua essência, o seu objeto, está preocupado, sabe com o quê? Com a regularização. É o uso capião que vem para resolver. A posse é muito longa. Nós estamos falando de uma posse de 10, 15 anos, é muito tempo, né, doutor? É muito tempo. Então esse uso capião tem o objetivo de transformar a posse em domínio, aceitando o quê? Esses vícios. A jurisprudência, a doutrina chama de vício, né? Quando você tem a posse 5 anos, aí você fala, não quero mais morar aqui. Por algum motivo, surgiu uma oportunidade de trabalho, alguma coisa. Aí você aluga 2 anos. Aí você volta a morar lá. Ou seja, você morou 5, alugou 2 e morou mais 3. Você tem os 10 anos. Ah, professor, posso fazer ação de uso capião? O extraordinário, sim. O extraordinário permite até você passar a posse para alguém. Porque quando a gente fala de posse, a posse dá muitos direitos. Nós conversamos sobre isso. A posse dá direito, né, não só de transformar a posse em domínio, que é o uso capião, mas também de colher os frutos. Né? O professor teve um caso, eu até mencionei, que a construtora que não constrói nada, vive de posse, compra e vende posse, comprou um imóvel, na verdade uma fazenda, o valor quase valor de mercado, e nós sabemos que posse no Brasil o valor é bem menor de mercado, senão ninguém compra, vai comprar algo irregular, o risco, você compra porque é barato. Mas eles compraram um valor praticamente o valor de mercado. Estranhamos, né? Alguma coisa tem, e a gente aprende todo dia, né? Na verdade, essa construtora estava interessada no quê? Nos frutos. E olha como o pessoal do Canadá, hein? O pessoal do Canadá, da Arábia, ou seja, estuda o direito brasileiro melhor que muitas vezes que o brasileiro, né? Quem tem a posse pode colher o quê? Os frutos. Ou seja, eles compraram uma área, tinha eucalipto em época de corte, cortaram os eucaliptos, venderam por milhões, pagaram o valor da posse e largaram o terreno está largado até hoje. Tanto é que nas reuniões, vamos fazer uso capião, vamos fazer loteamento, não, por enquanto deixa aí mesmo. Porque o lucro foi tão grande, né? Usando a nossa legislação, quem tem a posse colhe os frutos, eles aproveitaram disso. Tanto é que aí que o professor foi entender a música do eucalipto, vou plantar uns eucaliptos só para ver se eu fico rico. Não tem as músicas aí? Então, agora eu fui entender a música por causa disso. Olha só, eucalipto não sabia que valia tanto em época de corte, né?
Então a verdade é uma só. Quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com o uso de campeão extraordinário, vamos usar ele, doutores. É ele que a gente vai utilizar. Porque é uma ação, né, o Instituto dos Campeões, essa espécie, né, é o mais forte que nós temos. Ele aceita a má fé, hein? O uso do campeão extraordinário, ele aceita a má fé. Professor, todos os campeões aceitam a má fé? Não. Nós estamos conversando sobre a ovelha negra da família. Ele é meio diferente dos outros. Qualquer uso campeão que você for fazer, se o juiz perceber a outra parte, se alguém se habilitar ao processo, questionar, contestar e conseguir provar a sua má-fé, certamente seu uso campeão está prejudicado. Nesse uso campeão, a má-fé, ela não prejudica o uso campeão, porque esse uso campeão, o grande objeto dele é a posse. Se você faz a boa prova de posse, a sua chance de perder é muito grande. O que seria uma má-fé em uso campeão, hein? Tem má-fé em uso campeão? Se a gente for procurar pelo em ovo, acha sempre, né? Você quer ver aí uma situação que muita gente faz, vamos ser sinceros, né? Tudo bem que é uma estratégia jurídica, né? Meia tributária também. Quando você pega um inventário para fazer, e esse inventário aí fica muito oneroso para o cliente, em relação a tributos, em relação aos seus honorários. Qual que é a saída que nós temos aí? Lá, a carta na manga aqui. Fazer uso campeão. Porque se você pega um inventário para fazer, que aí você tem que fazer um inventário em cadeia, diversos inventários, 5 inventários, morreu um monte de gente, morreu um, depois de 2 anos morreu 3. Você sabe que fica muito caro esse inventário. Perdeu o prazo, a multa. Qual que é a saída, doutores? Entre nós, colegas de profissão, a saída é o uso campeão. Porque fica inviável aquele inventário. Fica inviável financeiramente, fica caríssimo. E não só isso, né? Fica inviável de tempo. É um inventário que vai durar 15 anos e não vai sair porque um herdeiro sumiu. Quer outro exemplo interessantíssimo? Aquela família que sempre tem, né? Aquela família que um sujeito sumiu. Esse meio cigano, meio hippie, sumiu. Tem 3 irmãos aqui. Cadê seu irmão para assinar o inventário? Não, meu irmão sumiu. Doutores, talvez a melhor alternativa, se é que tem posse no meio, uma posse antiga de 10, 15 anos, é o uso campeão, hein? Você está conseguindo fugir, né, dos tributos e também ganhar tempo, né? Porque é um inventário que não tem fim. Se um herdeiro sumiu, como que você vai achar? Até conseguir chegar no edital, não, doutor? Então é uma saída, é uma estratégia. Desde que não tenha conflito também, né? É, desde que não tenha conflito também. Tem que analisar, né? Com carinho. Verdade, verdade. Doutores, a verdade é uma só. O melhor uso campeão que tem é esse, hein? Esse aqui é o melhor. Mas nós estamos falando de uma posse de 10, 15 anos. É uma posse longa, né? Por isso esse uso campeão é o mais interessante. Depois aparece aí o segundo uso campeão, hein? Segunda espécie, chamada de ordinária, ou ordinário também, em alguns livros, algumas doutrinas. Essa segunda espécie também é muito boa para você utilizar. Não é tão boa como o uso campeão extraordinário, que a chance de você perder a ação é muito pequena. Basta você fazer prova do coração, da posse, a posse longa, inclusive. O ordinário, ele é bom, não tão bom quanto o uso campeão extraordinário, mas é um uso campeão interessante para te usar também. É o mais utilizado no Brasil, inclusive, hein? É o mais utilizado. Depois vem o extraordinário. O extraordinário é o melhor que tem para a chance de êxito do seu cliente. O ordinário é o mais utilizado porque é o volume de 10 anos, né? Só que o ordinário, diferente do extraordinário, nós temos uma diferença de prazo. O prazo dele é prazo de posse 10 anos, que pode cair para 5, hein? Pode cair para 5. Então esse uso campeão ordinário, nós temos uma posse de 10 anos, pode ser reduzida para 5. Esse uso campeão aqui, doutores ordinário, esse sim exige boa-fé. Diferente do primeiro, lá, o uso campeão extraordinário, que vale tudo. O professor tem um artigo aí, no livro está escrito também, que é o uso campeão conhecido como uso campeão do Tim Maia, né? O Tim Maia tem uma música, vale tudo e pode tudo, né? Tem uma música assim, vale tudo. Então é o uso campeão extraordinário, porque vale tudo. Doutores, é um uso campeão que permite até alocação. Ah, professor, esse uso campeão, ele também que requer boa-fé. Que boa-fé? Ele permite tudo. O juiz, quando julga um uso campeão extraordinário, ele vai analisar a posse. Claro, a má-fé também tem limite, né? Não pode colocar uma espingarda e falar, sai daqui que eu vou assumir a posse. Isso aí não é boa-fé. Mas aceita até envolvimento de direitos sucessórios. Quando você envolve direitos sucessórios em sede de ação de uso campeão, o risco de você perder é muito grande. Porque talvez você está burlando direitos hereditários, né? No uso campeão extraordinário, você, segundo a jurisprudência, consegue fazer isso. Porque é um uso campeão que está preocupado com a posse, porque a posse é muito longa. Então, sempre é a melhor opção. O ordinário aparece como segunda opção, mas, diferentemente do primeiro, exige a boa-fé. Sempre tem que ter boa-fé.
Se o juiz enxergar em algum momento que existe uma má-fé, burlar tributos, passar na frente de um herdeiro, né, direitos sucessórios, esse uso capião seu está prejudicado e a chance, né, de uma improcedência é muito grande. E não adianta querer reformar em recurso que não reforma. O uso capião, vou ser muito sincero, o que eu vejo com muita atuação, doutores, o uso capião você ganha no começo, depois você não ganha mais, hein? É difícil você ver reformas e decisões de uso capião. Diferente de outras ações que você consegue reformar, talvez até em terceiro grau, especial, extraordinário, que não cuida mais da parte material do direito, né, mas a parte mais constitucional, que é outra história, lá você vê mudanças normalmente, mas aqui você não vê. Se você perde o uso capião em primeiro grau, dificilmente você vai conseguir a reforma da decisão em segundo grau. É muito difícil, porque a triagem é muito bem feita. O juiz, quando julga um uso capião, e normalmente quando ele julga ainda numa vara especializada, dificilmente ele vai mudar de decisão, né? Vai conseguir uma reforma. E não julga mal para ocorrer uma nulidade. Cuidado, hein? Aqui, doutores, olha que interessante. No uso capião extraordinário, existe também uma dúvida muito interessante. Existe uma lenda que nós temos um limite de metragem. Professor, o que é esse limite de metragem? Ele existe no uso capião? Existe. Mas existe num terceiro uso capião, que é o chamado uso capião constitucional. Esse uso capião constitucional, esse sim tem limite de metragem, nós vamos falar já já, tem muitos limites.